18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas em ponto em Manaus e mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está ligado na 100,7 no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Mais uma vez estamos juntos aqui para levarmos a notícia até você, juntos até às 7 da noite. Programa 18 horas, terça-feira, 2 de junho de 2020. Carlos Júnior, Karime Leão, Cid Soares, Natália Moraes, o nosso querido... Olha Ari, falhou aqui o Ari, nosso Ari. Né? E a equipe aí, né, do jornalismo, da Mix FM, do 18 horas, trazendo a notícia nesse horário. Vamos juntos em mais uma edição do 18 horas. Boa noite, Karime Leão, tudo bem? Tudo certo? Tudo lindo e maravilhoso, tudo ótimo. Muito boa noite para você, obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui na Rádio Mix Manaus. Boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Tudo certo, eu não deixava não, hein, Ari? Sempre escolhe um branco aqui no Ari. Fiquei na dúvida, falei, será que é o Ari? Será que é? Ele olhou, parou, olhou, prestou atenção. Eu olhei. Será bem. que é ele? Mandar aqui um abraço pro Trovão, pra toda a rapaziada aí da rádio. Sim, essa semana é o Trovão aqui. O George está em casa, né? Descansando as madeixas. E Luciano, que está aqui no Corre também. Estamos aqui no Corre. E é claro, um abraço para toda a equipe de jornalismo que está em home office. Todos muito bonitinhos, quietinhos, se preservando, tomando todo o cuidado possível, né, não, Cid? Papai e a mamãe, inclusive, né? Claro. Exato, a Zafia Augusto e a Júlia Gomes, né? Os papais e mamães, os mais novos que tivemos aqui. Isso aí. Estão devendo foto desses meninos, hein? É mesmo, verdade, né? Verdade. 6 horas e 2 minutos, então tudo bem, tudo certo, tudo bacana. Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas para você aqui em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, um estudo da Fiocruz mostra que o número de mortes em Manaus por Covid-19, infelizmente, aumentou aí de forma dramática, né? Mais do que em outras capitais do Brasil, inclusive. Segundo o estudo, houve um salto de 350% no número de mortes no período de 19 a 25 de abril, comparado com o mesmo período do ano passado. Exatamente, Carlão. Enquanto nessa semana de 29 a 25 de abril morreram 972 pessoas, no mesmo período de 2019, morreram 215 pessoas. Um aumento, como você falou aí, de 350%. Já em São Paulo, onde foi registrado o primeiro caso de Covid no Brasil, o salto foi de 28%. No Rio de Janeiro, o salto foi de 62% e em Fortaleza de 40%. Manaus ficou, infelizmente, na liderança do ranking das capitais com o maior número de mortes por milhão de habitantes. Pois é, esse estudo aí da Fiocruz foi divulgado hoje pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, e o estudo indica que Manaus poderia ter perdido, né, um número infinitamente menor de vidas se tivesse uma estrutura laboratorial e hospitalar pelo menos parecida com a de outras capitais, segundo revela o cientista Jéssica Orellana. As diferenças gritantes na evolução das mortes por conta do coronavírus escancaram aí as desigualdades sociais e de acesso ao serviço de saúde nas diferentes regiões do país. Manaus tinha até ontem 2.077 mortos confirmados por Covid-19, mas o número é maior porque não estão nesse registro as pessoas que morreram em casa e aquelas que não procuraram atendimento hospitalar. As mortes em casa ou em vias públicas saltaram de 33 registrados no ano passado para 268, na 16ª semana do ano, segundo o estudo da Fiocruz. O Amazonas foi o primeiro estado a registrar colapso no sistema de saúde antes mesmo do estado registrar os primeiros 1.000 casos da Covid-19. A quantidade de leitos de UTIs era insuficiente para atender a demanda e o governo do Amazonas demorou muito para ampliar o número de leitos. Os pacientes agonizavam e não tinham o atendimento necessário para sobreviver. Muitos morreram sem conseguir atendimento.
É isso mesmo, Karine. Olha, não foi por falta de aviso não, viu? Aqui no 18 Horas nós falamos várias vezes da deficiência do sistema de saúde do Estado, que não tinha leitos e nem profissionais para enfrentar a situação normal, quanto mais uma pandemia. O governador Wilson Lima demorou, para agir, e quando tomou as medidas, foram medidas equivocadas. Comprou ventiladores pulmonares de uma empresa especializada na venda de vinhos e comprou por valores ainda superfaturados, fato que foi constatado, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado. Exatamente, Carlão. E foram várias denúncias de corrupção e a troca de secretário da Saúde em plena pandemia. O governo trouxe de São Paulo Simone Papais, que não conhecia a realidade do Estado e até teve a demissão recomendada pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Foram uma sucessão de erros e equívocos administrativos que resultaram nas mortes de centenas de pessoas que poderiam ter sido evitadas, como disse o pesquisador da Fiocruz. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, e o prefeito Arthur Neto anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salário para os servidores municipais de áreas não essenciais para o dia 15 de junho. 5 categorias que atuam diretamente no enfrentamento ao novo coronavírus na capital já receberam o pagamento do 10º no mês de maio. Além de idosos e também pensionistas foram pagos ainda em março. E o anúncio foi feito durante uma coletiva online com a imprensa, onde também foi detalhada a reforma administrativa da Prefeitura de Manaus, que pode resultar em cortes de até 500 milhões de reais no orçamento municipal para fazer frente aos efeitos econômicos da pandemia. E segundo Arthur Neto, a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário é resultado do trabalho de ajuste fiscal e mesmo em crise deixou a prefeitura com dinheiro em caixa para pagar o pessoal, garantindo seus benefícios sem nenhum atraso, inclusive antecipando o 13º salário. Por outro lado, o governador Wilson Lima ainda não divulgou quando vai pagar a primeira parcela do 13º, que no ano passado atrasou, que só foi pagar em novembro e não em junho, como tradicionalmente acontecia. 18 Horas. Muito bem, são 6h06 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Você está no melhor mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 com mais uma edição do programa 18 Horas. E olha só, no segundo dia de reabertura gradual do comércio aqui em Manaus, a movimentação foi intensa, com trânsito congestionado, filas em frente de lojas e pessoas ignorando completamente aí as orientações das autoridades de saúde. Complicado isso, hein? Transitando nas ruas sem uso de máscaras. Foi bem diferente do que ontem, no primeiro dia de flexibilização da abertura do comércio, que registrou pouco movimento até por conta da chuva, como nós dissemos ontem aqui. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esse segundo dia de reabertura e traz pra gente os detalhes agora. O segundo dia de flexibilização do isolamento social com a reabertura do comércio foi marcado por grande movimentação, trânsito carregado e muitas filas. E o pior de tudo é que em uma das principais avenidas do centro aqui da capital, a Eduardo Ribeiro, tinha muita gente circulando sem máscara, como explica a dona Francisca. Eu tive que ir no centro hoje por uma necessidade muito grande e descendo Eduardo Ribeiro eu vi muita gente nas ruas, gente sem máscara, entendeu? E eu vi algumas lojas fechadas, algumas lojas com filas para entrar, isso aí eu vi bastante. E eu vi muita gente passeando também aleatoriamente. Apesar do movimento como acontecia antes da propagação do novo coronavírus, agora as lojas registram filas do lado de fora para controlar a quantidade de pessoas na parte interna dos estabelecimentos. Isso porque os comerciantes devem seguir as regras estipuladas pelo decreto do governo estadual, como exigir o uso de máscaras, fornecer álcool em gel, manter a distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas e realizar a desinfecção do ambiente. E segundo o seu Valdo Matias, as orientações estão sendo mantidas nas maiorias dos estabelecimentos aqui no centro da cidade. O que eu pude perceber foi um número muito grande de pessoas, a maioria
fazendo uso das máscaras, mas ainda pude ver também algumas pessoas sem máscaras. Filas na frente das lojas, mas a maioria delas estava com cartaz avisando para usar máscara, algumas delas com funcionários na porta medindo a temperatura e as pessoas fazendo uso de álcool em gel. O trânsito também mudou, agora está bem mais carregado e um número muito grande de pessoas circulando nas ruas. Vale lembrar que devemos ter muito cuidado e manter todas as orientações das autoridades de saúde. Até porque até esta segunda-feira, o Amazonas já registrou mais de 41 mil casos de infecções pelo novo coronavírus e mais de 2.000 mortes. Com o retorno gradual do comércio aqui na capital, redobram as preocupações. A reabertura do comércio foi dividida em 4 ciclos. O primeiro aconteceu nesta segunda-feira, o segundo está programado para o dia 15 e o terceiro será no dia 29. E para finalizar o retorno, o último ciclo se inicia no dia 6 de julho. Nathalie Moraes para o 18 horas. Pois é, Nathalie, com isso, né, o índice de isolamento social no Amazonas caiu para 43,8% na última segunda-feira, dia 1º de junho, o primeiro dia de flexibilização das atividades econômicas em Manaus, com essa reabertura de parte do comércio da cidade. Os dados são da empresa de tecnologia Inloco, no mapa brasileiro da Covid, que fornece informações por meio de dados de localização. Este é o menor registro desde que o índice passou a ser medido. E o isolamento social é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e da comunidade médica e científica no geral, né? Para que as pessoas fiquem em casa como forma de prevenção durante a pandemia do novo coronavírus, que ainda não possui cura nem vacina. O mapa da Covid-19 foi desenvolvido para auxiliar no combate à pandemia do novo coronavírus. E a ferramenta mostra o percentual da população que está respeitando a recomendação de isolamento. Os dados do mapa são usados para auxiliar as autoridades a direcionarem os recursos de segurança pública, comunicação e saúde. Pois é, o índice ideal é 70%, né? Percentual aí que o Amazonas nunca atingiu, o que levou o prefeito Arthur Neto a reconhecer que as autoridades de saúde fracassaram nessa tentativa de impor isolamento. E agora, com a flexibilização e sem chuva, esse índice tende a ficar abaixo dos 40%, que é um grande perigo, uma vez que os números de infectados continuam a subir a cada dia. Você está ouvindo 18 horas. E na tarde de hoje, Manaus também protestou em defesa da democracia. Centenas de pessoas, a maioria jovens e estudantes, se concentraram na Avenida Djalma Batista para se manifestarem contra o racismo, fascismo e contra o presidente Jair Bolsonaro. Não houve registro de tumultos e atos violentos, como explica o repórter Azaf Augusto. Segurando cartazes e gritando palavras de ordem, alguns movimentos políticos e sociais realizaram uma manifestação pró-democracia na tarde de hoje em Manaus. A polícia não divulgou o número oficial de participantes que tinham diversas pautas, entre elas a preservação da democracia, contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o fascismo e contra o racismo. Vestidos de roupas pretas, os manifestantes se concentraram no posto 700, na Avenida Djalma Batista, e fizeram uma caminhada por toda a avenida. O coordenador do Grupo Manaus pela Democracia, Matheus Castro, disse que o movimento nasceu na internet e demonstra a insatisfação, segundo ele, do povo brasileiro. Isso é fruto da indignação e da insatisfação do povo brasileiro, mas em especial do povo manauara e do povo amazonense contra o governo Jair Bolsonaro, e nós iremos nos posicionar a favor da nossa democracia contra todo e qualquer tipo de opressão antidemocrática vinda do presidente Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores, que constantemente fazem apologia ao nazismo, ao fascismo e a ditaduras que correspondem somente à visão de mundo deles. O coordenador do Movimento Manaus pela Democracia, delegado João Tayá, disse que as manifestações de hoje são legítimas contra retrocessos. Para manifestar nossa indignação contra os retrocessos sociais do governo Bolsonaro, contra o fascismo, contra o racismo, contra a homofobia e contra os ataques ao meio ambiente. O integrante do grupo Manifesto LGBT+, Gabriel Mota, ressaltou o fato da manifestação acontecer neste período em que se pede o isolamento social. Segundo ele, o ato se soma às manifestações internacionais. Bom, eu estou participando do ato enquanto cidadão, exercendo meu direito a não estar satisfeito com o avanço de tanto absurdo
E essa parcela de 30% da população que insiste em fechar STF, em tirar a autonomia do Congresso, não dá. E é muito preocupante que em plena pandemia a gente esteja tão revoltado ao ponto de ter que ir pra rua, né, em meio à questão do isolamento social, e também somado aí com a revolta dessas vidas pretas que estão sendo perdidas. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, os nossos parabéns, né, aos manifestantes, né, que estiveram hoje lá na João Batista e fizeram essa manifestação aí de forma pacífica, defenderam suas teses, protestaram contra as autoridades sem confusão, sem vandalismo. E se todos esses atos fossem realmente assim, a democracia só estaria se fortalecendo. Afinal, a manifestação é um direito constitucional. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas contratou com dispensa de licitação a empresa RR Construções e Transportes Limitada para reformar os sistemas elétricos e de ar-condicionado, o telhado e também os elevadores do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio. O detalhe é que para essa reforma parcial o Estado vai gastar 15 milhões de reais. Há 12 anos o hospital não recebia uma reforma desse tipo. O dinheiro da reforma é do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O projeto vai ser executado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus e deve ser concluído em 180 dias. Bom, vale ressaltar que todos os contratos do governo do Amazonas estão sendo feitos sem licitação, aproveitando o decreto de calamidade pública que permite essa prática. Mas com isso cresce a possibilidade de irregularidades, superfaturamentos e esquemas de corrupção e propina. E é por isso que estamos presenciando várias operações da Polícia Federal combatendo os esquemas de corrupção que aumentaram e muito nesse período de pandemia, justamente por esse instrumento de dispensa de licitação. Só não podemos esquecer, Karine, que quando isso tudo passar, tudo vai ser revisto. Então é bom tomarem cuidado, né? E por isso a necessidade dos órgãos de controle atuarem mais diretamente em cada contrato para identificar possíveis irregularidades agora, já. Eu não tenho dúvida alguma que a Polícia Federal vai ter muito trabalho até o final do ano por conta dos aproveitadores que vão tentar enriquecer ilicitamente, se aproveitando, claro, do sofrimento de milhares de famílias nesse período de pandemia. 18 horas. Olha, na Assembleia Legislativa do Amazonas continua parado o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto com o repórter Azaf Augusto. O processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida por crime de responsabilidade continua sem movimentação na Assembleia Legislativa do Amazonas. Mesmo tendo outros 7 pedidos diferentes de afastamento do governador, o presidente da Casa, deputado Josué Neto, não aprovou a tramitação de mais nenhum pedido. Na última semana, o deputado Wilker Barreto solicitou que o presidente da Assembleia retome os trabalhos de formação da comissão especial que vai analisar o pedido de afastamento do governador. Segundo o Wilker, o Tribunal de Justiça do Amazonas referendou na última terça-feira, dia 26, a decisão que suspende o processo de impeachment do governador do Amazonas, mas mantém a tramitação do pedido na ALEAN, segundo explicou o Wilker. O autor do impeachment de Wilson Lima, o médico Mário Viana, afirma que respeita as decisões da Justiça. No entanto, ele ressalta que há provas concretas para que o governador seja afastado do cargo. Os fatos são cada vez mais gritantes em superfaturamento, de desvios, de má gestão. Eu acho que o processo já devia estar de fato em andamento, né? Mas enfim, as ações políticas e os trâmites da justiça, como eu disse inicialmente, têm que ser respeitados, né? Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Também 6 horas e 19 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor Mix do Brasil. Olha só, em Carimilhão, a banda, né? Jonas Brothers e a cantora Karol G lançaram no dia 18 de maio um clipe caseiro, né? Um clipe caseiro, um clipe feito em casa, é isso, Carimilhão? Deve ser, né? Em tempos de quarentena, né? Aquela coisa, cada a música um no seu celular. A música X. No vídeo, os cantores aparecem em telas de celulares separadas interagindo, olha aí, bacana. Exatamente, né? Gente, um monte de vídeo, um monte de clipes sendo feito assim nesse período de quarentena, músicas estão sendo finalizadas, né? Cada um no seu cantinho. É a criatividade. Cada um na sua casinha, sem problemas. Então vamos abrir a playlist de hoje, desta terça-feira, com Jonas Brothers e Karol G, X.
Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 23 minutos em Manaus. Karine, esse caseirão aí tava bacana, né? Um vídeo caseiro acho que não tem nada, né? Produzidaço esse clipe. Maneiro muito bacana. Vídeo. Show de bola. Jonas Brother e Karol G, a música X, você conferiu aqui no melhor mix do Brasil. Mix. Agora saber qual é a previsão do tempo. Será que vai chover? Previsão do tempo para hoje, terça-feira, dia 2 de junho de 2020, com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, é claro. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 96%. Entrevista do dia. Bom, e voltando a falar sobre Covid-19, o nosso entrevistado de hoje é o diretor do Hospital de Campanha Municipal, Ricardo Nicolau. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas aqui da Rádio Mix, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Cídio, Carlos. Boa noite. Tudo bem? Bacana. Para mim é um prazer participar de novo. Muito obrigada pela sua participação de novo aqui no nosso 18 horas. Então, o hospital completa hoje 50 dias desde que foi inaugurado, com mais de 400 pacientes curados. Qual o balanço que o senhor faz agora, né, e que esses números de mortes caíram significativamente? Bem, o hospital, como você falou, um hospital que tem 50 dias, é um hospital muito jovem, que foi um grande desafio, né? Você transformar uma escola em um hospital e colocar ele para funcionar depois de 5 dias e hoje já ter batido mais de 440 altas, né? Altas, e o hospital, embora de campanha, mas é um hospital de alta complexidade, né? Com 2 UTIs, com tomografia, com laboratório 24 horas, raio-x digital, enfim, é um hospital que se preparou, né? Se preparou para atender, enfim, da melhor forma possível. E graças a Deus a gente tem conseguido dar a nossa parcela de contribuição. É uma doença extremamente grave. Extremamente grave, com um índice de óbito altíssimo. Eu tenho mais de 30 anos de trabalho em saúde, nunca vi nada parecido com isso, né? Então é extremamente triste, né? Triste por um lado, né? A gente fica satisfeito quando o paciente tem alta, fica triste quando tem um óbito. E esperamos que isso diminua cada vez mais e não volte, né? É verdade. Não volte mais. Senhor Ricardo, no início do programa, nós divulgamos um estudo da Fiocruz que mostra que as mortes em Manaus foram bem superiores à média das principais capitais do país. Onde nós erramos para liderarmos essas estatísticas tão negativas e vergonhosas? Olha, eu acho que nós erramos em todas as fases da doença. Eu entendo que a doença são 3 fases para nós combatermos ela. A primeira é o isolamento, né? O isolamento, ele também escalona a doença para que os hospitais estejam preparados para atender essa demanda. Nós erramos no isolamento. Numa segunda fase, que deveria ter o tratamento precoce, diagnosticar as pessoas precocemente, tratá-las e evitar com que elas venham a ser internadas. Nessa segunda fase, também nós erramos, né? Nós não fizemos o tratamento precoce, enfim, teve muita dificuldade. A terceira fase é o tratamento hospitalar. Infelizmente, no pico da doença, nós tínhamos menos leitos do que nós temos hoje. Então, pacientes ficavam muito tempo no SPA, esperando transferência. Pacientes que não tinham, ficavam numa ambulância indo de hospital a hospital. E o tratamento não foi feito da forma rápida e adequada.
Tá? E um outro fator também foi a demora, né? A demora do tratamento. Muitas pessoas ficaram em casa e quando saíram já em estado grave, e outras não conseguiram mesmo o atendimento. Então eu acho que assim, houve falha em todas as fases. E isso, logicamente, ocasiona uma quantidade muito maior de óbitos. Né? Então, infelizmente, né, no Amazonas, e eu falava isso lá atrás, né, se nós não mudássemos algumas coisas, nós iríamos ser matéria, infelizmente, pelo lado contrário, né, de sermos os campeões aí em número de doenças, em óbitos. E ainda tem mais um fator. Esses óbitos que são registrados hoje não são os óbitos verdadeiros. Então há uma subnotificação muito grande. Então, eu tenho certeza que nós passamos de 5 mil óbitos, né? Juntando do interior, e vai muito mais além. Então, se a nossa relação já é ruim com a subnotificação, imagine se tivesse tudo sendo notificado. Né? Infelizmente, eu acho que houve um erro muito grande em todas as fases, e quando você não faz a prevenção de forma correta, não faz o tratamento de forma correta, o resultado não poderia ter sido outro. Deputado, dias antes do registro aí do primeiro caso aqui em Manaus, o governador Wilson Lima concedeu uma coletiva dizendo que o estado estava preparado para enfrentar a pandemia. E o que todos viram foi o colapso em poucas semanas após o primeiro caso constatado. O que aconteceu nesse caso aí? Subestimaram a força do vírus? Olha, na verdade, os hospitais, eles já tinham uma lotação grande. As UTIs, já era difícil conseguir um leito de UTI. Tá? Então, a situação já não era boa da saúde. Com esse aumento significativo, não tinha outra forma. Né? E eu sempre vejo, até nas reportagens, falar, olha, nós temos 80 e poucos % de ocupação, nós temos 90%. E não é verdade, porque tinha dias que não tinha 90%, tinha mais de 100%, porque tinha pessoas até no corredor, enfim. Então, o Amazonas foi o primeiro estado a entrar em colapso. Né? E nós não tivemos a rapidez necessária para colocar novos leitos, né? Novos leitos em funcionamento. Então, é muito triste, mas é desesperador. Né? Eu cheguei a momentos, eu pedi licença da Assembleia para ficar mais diretamente no combate ao Covid. E tinha momentos que a gente via e ficava desesperado, porque estava engessado, impotente diante dos problemas, embora a gente tenha tentado fazer o máximo possível, mas a gente via as dificuldades com que a população estava passando e ainda passa. Bom, deputado, outro problema que o estado enfrenta é a falta de UTIs no interior, que é um problema antigo, mas que nunca foi resolvido, não é? De repente, uma questão de gestão poderia amenizar essa situação? Ora, a questão de UTI nos municípios não é tão fácil montar, principalmente em municípios pequenos, porque há uma carência muito grande de intensivistas, né? Médicos intensivistas, pessoas que estejam preparadas para fazer uma intubação, pessoas que estejam preparadas para cuidar. O interior do estado, ele precisa fazer os diagnósticos precoces, fazer o tratamento para evitar chegar a precisar da UTI, né? Chegar a precisar da UTI. A SAMEL, juntamente com o Instituto Transire, colocou um sistema que nós estamos utilizando de ventilação não invasiva em mais de 50 municípios. Né? E esse sistema de ventilação não invasiva, ele tem dado ótimos resultados e ele impede
né, ele impede que muitos pacientes, na grande maioria, precise da internação na UTI e precise de ser entubado, né? De ser entubado. E isso é também uma boa alternativa. Agora, é preciso que a gente não deixe o paciente agravar no interior. Né? Aquele paciente que o prognóstico dele é de agravamento, ele tem que vir imediatamente para a capital. E aí o governo do estado, as prefeituras têm que estar preparadas para essa logística, né? Para essa logística, porque o paciente que agravar no interior do estado sem a estrutura necessária, infelizmente a probabilidade dele ir a óbito é muito grande. Deputado, esse procedimento que o senhor acabou de falar aí, que teve bons resultados, é a cápsula Vanessa? Sim, a cápsula Vanessa. Pois é, o Estado adotou essa cápsula aqui, como é? Porque no interior o senhor falou aí que teve bons resultados, não é isso? Sim, aqui. Nós colocamos em mais de 50 municípios tem a cápsula Vanessa. A cápsula Vanessa, ela tem algumas vantagens extremamente importantes. A primeira delas é que ela protege a equipe, né, de contaminação. É permitido fazer uma ventilação sem ter que ter um aparelho mais caro, que é o respirador. Nós conseguimos fazer com BIPAP. Consegue-se fazer também uma simples nebulização que não poderia fazer uma aspiração, e o tempo de permanência no hospital, ele se torna menor. Né? E infelizmente, no mundo inteiro, a taxa de letalidade dos pacientes entubados foi altíssima. Sim. Né? Chegou a 88% em Nova York. Então, que é um lugar de primeiro mundo. Viu, deputado, mas quem implantou esse sistema foi a Samel, no caso? Sim, a Samel, que implantou também no hospital de campanha e em alguns municípios, tá? E outros estados também, estados vizinhos aqui nosso, Acre, Pará, também Pernambuco, Roraima, e Mato Grosso pegou o projeto e eles estão implantando lá. Ok, e o senhor teve a ajuda do Estado aqui nessa questão dessa cápsula, Vanessa? Como foi isso? Não. Okay. Essa é uma iniciativa da Samel, privada, e do Instituto Transírio. Nós colocamos à disposição, né, do Estado. Nós colocamos o protocolo, o treinamento, as cápsulas, foi colocado à disposição do governo do Estado para que nas unidades deles eles também pudessem utilizar. E foi inclusive elogiado pelo então ministro Mandetta da Saúde, né? Ele elogiou bastante essa utilização desse procedimento, dessa cápsula, para justamente evitar que esse paciente entrasse, né, para um procedimento mais arriscado, que seriam as UTIs. Invasivo, mais invasivo, exato. E que tem alta taxa de letalidade. Então, o máximo que a gente puder, lógico que a terapia não substitui a outra. Se o paciente tiver indicação de intubação através da gasometria, através dos exames, através da clínica dele, ele vai ser intubado. Tá? Mas se nós pudermos evitar essa intubação, tá? A taxa de sucesso é infinitamente maior. Cid. Tá certo. Deputado, vocês realizaram um trabalho específico na Fundação Dr. Thomas. Teve até o caso daquela idosa, né, de 104 anos que venceu a Covid, sendo a pessoa mais idosa do país a ser curada. É isso mesmo? E 105 anos. Né? 105. Logo no início da pandemia, né, nós fomos lá com a nossa equipe e tudo levava a crer que a gente poderia ter uma grande catástrofe ali, com a perda de muitos idosos, dezenas de idosos. Isso nos preocupou muito. E aí foi feita uma ação muito rápida, enérgica, de separação dos pavilhões, de uma triagem em todos os idosos. Nós temos muita tomografia,
fizemos os testes, exames laboratoriais, criamos 3 unidades de internação, uma unidade mais crítica, com a cápsula Vanessa, com respiradores, outra intermediária e mais leve, né? E graças a Deus e aos profissionais todos da saúde, o sucesso foi muito bom lá, né? 47 idosos tiveram alta, né? A taxa de mortalidade foi muito baixa, né? Foi muito baixa. Eu acho que apenas 4 ou 5 idosos chegaram a falecer. Então, e ali no Dr. Thomas, todos são idosos com várias comorbidades e que vivem em conjunto. Então, assim, Deus foi muito bom, né? Deus foi muito bom ali, que evitou que tivesse uma catástrofe lá. E teve essa idosa de 105 anos, tá? E uma outra coisa, assim, a estrutura, ela continua preparada lá, né? Não foi desmontada a estrutura, porque se vier a ter um outro problema lá, a gente possa fazer o tratamento. Agora, acho que o maior sucesso do tratamento lá foi o tratamento precoce. Não foi nem ver. Nos primeiros sintomas, né, que os idosos apresentavam, rapidamente eles eram transferidos para essa enfermaria, eles faziam os exames, já entrava com um protocolo de medicamentos e da ventilação não invasiva. Então a gente não deixava agravar. E isso eu acho que ajudou muito também. E agora, deputado, com essa flexibilização do comércio, os especialistas temem uma nova onda de contaminação e, consequentemente, um aumento pela demanda nos hospitais. O senhor concorda com essas projeções? Como é que o senhor analisa essa volta, essa flexibilização do comércio? Olha, o Covid, ele é um problema de saúde pública, mas ele é um problema social e econômico da mesma forma. Então, a abertura do comércio, ela tinha que existir. Mas, no entanto, ela teria que ser gradativa. Ela teria que estar embasada em estudos epidemiológicos, para ver qual área da cidade podia abrir, qual área que não podia abrir, fazer um escalonamento dos pacientes, né, dos idosos de risco. O que nós vimos na cidade ontem e hoje foi uma quantidade muito grande de pessoas, né, com aglomeração nos ônibus. É preciso ter um controle e aí chamar os empresários a fazer os controles da máscara, do álcool em gel, manter o distanciamento. Enfim, eu acho que isso precisa ser bem projetado, bem programado, para que a gente não tenha um aumento dos casos. Eu acho que vai ter, naturalmente, vai ter um número de casos. Não acredito que seja tão forte quanto foi a primeira, até porque muitas pessoas já estão imunizadas, tá? Mas eu acredito que vai ter, sim, um aumento. Espero eu que não seja um aumento tão grande e que não venha tudo na mesma hora. Ok. Porque quando você libera todo mundo na mesma hora, né, a tendência é de adoecer todo mundo na mesma hora. Aí os hospitais ficam lotados, sem condições de atender. Deputado, os hospitais de campanha vai continuar após pandemia? Olha, Carlos, esse hospital, como eu falei, ele cumpriu um papel e tem cumprido um papel muito importante, tá? Só que, embora seja de campanha, ele ficou muito bem preparado, né? Foi estudado todos os fluxos, tem tomografia, tem muitos equipamentos, todos os produtos daqui, inclusive as camas, tem Anvisa, tem registro, a rede de gases, enfim. Eu tenho defendido, tenho sugerido à prefeitura que pós-Covid, né, esse hospital possa servir, né, de um hospital para cirurgias.
para cirurgias de baixa e média complexidade. Então, tem possibilidade de colocar 10 salas cirúrgicas e em torno de 200 leitos. Isso daria a oportunidade de fazer mais de 1.500 cirurgias por mês, onde desafogaria, diminuiria ou zeraria essa grande fila que tem de cirurgia. Você vê que um paciente que precisa fazer uma vesícula, que é uma cirurgia relativamente simples, ele leva muito tempo para fazer. E muitos desses pacientes acabam indo a óbito por pancreatite, porque desloca o cálculo, né, e obstrui o pâncreas e a pessoa morre por pancreatite. Então, assim, veja que é um absurdo hoje, em 2020, paciente morrer por consequência de vesícula. Então, paciente que tem problema de hérnia, enfim, tem uma fila grande. Eu acho que o município tem condições financeiras, já tem um hospital praticamente pronto e poderia ajudar e atuar fortemente na questão das cirurgias. Deputado, em questão de saúde, toda ajuda é bem-vinda, né? A lição que a gente aprende aí com essa pandemia de Covid-19. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o diretor do Hospital de Campanha Municipal, Ricardo Nicolau. Uma ótima noite. Muito obrigada mesmo pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço, como você falou, toda ajuda é bem-vinda. E diante dessa pandemia, foi mostrado cada vez mais a nossa fragilidade do sistema. A importância da saúde. É preciso agir. Obrigado, deputado. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, são 6 horas e 44 minutos no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, a próxima, hein? Nós vamos tocar aí The Killers e Pet Shop Boys. Inclusive, os caras, né, do The Killers foram Red Line no ano passado no tradicional festival Glastonbury, lá na Inglaterra. A banda aproveitou a oportunidade para levar ao palco músicos que influenciaram na sonoridade do The Killers. Pois é, e um dos grandes momentos do show aconteceu quando Pet Shop Boys subiu ao palco com The Killers. E junto, eles tocaram nada mais, nada menos do que Always On My Mind. Aquele musicão que foi sucesso eternizado na voz de Elvis Presley. Isso em 1972, né, Carlão? Elvis Presley. Elvis Presley, vozeirão. Então, bora lá para a segunda da playlist de hoje aqui do 18 horas. The Killers e Pet Shop Boys, Always On My Mind. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, hein? 6 horas e 49 minutos. Always On My Mind. Karime, essa música teve 2 momentos. Final dos anos 80 e início dos anos 70, Pois né? porque aí essa versão do Pet Shop Boys foi assim... Final dos anos 80. Estourou, eu lembro bem. Agora, dos anos 70 eu já não lembro. Porque foi trilha sonora do filme, acho que Invasão de Privacidade com a Sharon Stone. Anos 70 foi Elvis Presley. Pois é, imortalizada na voz dele, né? Show de bola. Então tá aí, Always On My Mind foi a segunda, né, de hoje. The Killers e Pet Shop Boys nessa versão aí, super dançante dos anos 80, aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Agora são 6h50, vamos saber aí a previsão do tempo, né, Carimilhão? Previsão do tempo para amanhã, ok? Amanhã, que é quarta-feira, dia 3 de junho. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 22 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. E na manhã de hoje foi deflagrada a Operação Flora Amazônica, que desarticulou uma organização criminosa responsável por desmatamento e venda ilegal de madeira aqui no estado. Durante 3 meses e meio de investigação, a Polícia Civil identificou empresários, moveleiros, serralheiros, extratores ilegais, motoristas e até agentes públicos que faziam parte do esquema criminoso. Vamos conferir toda essa história agora na reportagem de Nathalie Moraes.
36 pessoas foram presas durante a Operação Flora Amazônica, sendo 28 por mandados de prisão para desarticular uma organização criminosa responsável por desmatamento e comércio ilegal de madeira aqui no estado. Durante a operação, foram apreendidos 16 caminhões com madeira ilegal, R$200 mil em espécie e 5 armas de fogo. Segundo a Polícia Civil, em 10 meses, os membros da organização criminosa extraíram algo em torno de 9 mil árvores centenárias de regiões de mata nativa do município de Manacapuru. Espécies como castanheira, cupiúba, seringueira, agelim, sumaúma, cedro e muritingas eram extraídas e comercializadas ilegalmente, como explica o delegado do Departamento de Crime Organizado da Polícia Civil, Rafael Alemã, ele quem conduziu as investigações. Contou com 3 meses e meio de investigação, ela conseguiu identificar e qualificar toda a engenharia criminosa, desde o empresário lá de Manacapuru, que paga o serrador para ir para o meio da floresta derrubar diversas árvores, até o setor de logística para tirar essas árvores do meio da mata e levar para a serraria lá em Manacapuru, o transporte de Manacapuru até Manaus e o empresário final aqui em Manaus, que seriam aqueles empresários que se aproveitavam dessas madeiras ilegais, compravam com preço aquém do mercado, conseguia fazer um preço menor do que o empresário legalizado, que comprava madeira legal, e tinha uma vantagem enorme na revenda. O esquema criminoso envolve 12 serralherias de Manaus e Manacapuru, que misturavam a madeira ilegal com peças devidamente regularizadas, como forma de burlar a fiscalização de órgãos ambientais, como explica o delegado. Em todas nós encontramos madeiras retiradas de forma ilegal. Alguns empresários, eles compravam 10% de madeira legal e 90% de madeira ilegal. Para quando a fiscalização lá batesse, eles apresentassem um documento relativo àquela madeira legal, e escondia a maior parte que era madeira ilegal. A Polícia Civil continuará a investigação para identificar mais pessoas que possam estar envolvidas no grupo criminoso. Todo o material apreendido ficará à disposição da Justiça do Amazonas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Política. E durante a sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto, do Podemos, voltou a cobrar do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, que ele preste esclarecimento na Assembleia sobre o pedido de exoneração dele da Secretaria da Casa Civil, que aconteceu no dia 18 de maio. O deputado estadual Wilker Barreto pediu a apreciação do requerimento de sua autoria, que convoca aí o vice-governador, para explicar as declarações feitas na carta de demissão de que pessoas perigosas rondam o governo do estado citado por ele. Para o Wilker Barreto, o vice-governador precisa revelar quem são essas pessoas perigosas que estão na atual gestão para o assunto não cair no esquecimento. O vice-governador escreveu uma carta aberta ao povo do Amazonas, onde ele afirma que pessoas perigosas estão no governo. A sociedade, no entender de Wilker Barreto, precisa saber quem são essas pessoas. 18 horas. Olha aí, hein? A escolha do deputado estadual Sinésio Campos para ser o candidato do PT a prefeito de Manaus vai ser decidida no tapetão. 20 filiados recorreram à presidência do partido, que deve dar um parecer no dia 8 deste mês de junho. O deputado federal José Ricardo, candidato derrotado na eleição interna, não assina o pedido. Em recurso ao Diretório Nacional, os diretorianos e diretorianas pedem que seja retomada a responsabilidade de decidir sobre o estabelecimento de pré-candidato à Prefeitura de Manaus. No recurso, os petistas apontam várias irregularidades nessa reunião do Diretório em Manaus. Dentre elas, que a eleição interna deveria ser em voto secreto, conforme determinação da direção nacional em resolução, o que não aconteceu. Falta de debate e tempo necessário para que ocorresse o segundo turno. Regra também não cumprida. Também alegam que houve troca de diretoriano sem seguir o rito partidário.
As escolhas do PT aqui no Amazonas, né, sempre são polêmicas e frequentemente tem recurso à Executiva Nacional. Foi assim na eleição passada para a escolha do candidato ao Senado e está assim agora para a definição do candidato a prefeito. 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 55 minutos em Manaus e agora nós vamos conferir os números atualizados da Covid-19 no Amazonas com Karime Leão. Exatamente, Carlão. E os números são bem maiores que os dos últimos 3 dias, tanto de casos quanto o número de mortes. O Amazonas registra 1.421 casos de Covid e 22 mortes nas últimas 24 horas. Agora, no total, são 43.195 casos confirmados no estado e 2.102 mortes por Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, desta segunda-feira, foram registrados 40 sepultamentos e 9 mortes domiciliares. Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, existem 489 pacientes internados, sendo 314 em leitos clínicos e 175 em UTI. Há ainda outros 413 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 282 estão em leitos clínicos e 131 estão em UTI. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid era de 71% ontem e a taxa de UTI não Covid era de 53%. Dos 43.195 casos confirmados no Amazonas, 18.981 são em Manaus. Isso corresponde a 43,94% e 24.214 no interior do estado, o que corresponde a 56,06%. Além da capital, 59 municípios aqui do estado do Amazonas têm casos confirmados de Covid-19. Enquanto isso, no Brasil também a gente vê uma situação muito grave, né? Segundo os últimos boletins epidemiológicos, os boletins do Ministério da Saúde, né? Com os números atualizados das secretarias de Estado. O Brasil registra recorde de 1.262 mortes, recorde de 1.262 mortes por Covid em 24 horas e chega a 31.199. A marca é atingida no momento em que os prefeitos e governadores começam a relaxar na quarentena. São mais de 555 mil infectados, segundo o Ministério da Saúde, que ele faz o levantamento com os dados e os números das secretarias de saúde, cada estado e, claro, soma dos municípios também. Então, vamos lá, os números oficiais, não é? São 31.199 mortes de Covid-19 aqui no país e de casos confirmados, 555.383 casos confirmados de Covid-19 aqui no Brasil. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma pesquisa do Datafolha nesta semana mostrou que 3 em cada 2 brasileiros ainda sentem orgulho de ser brasileiro. O número caiu um pouco com relação ao ano passado, mas o sentimento positivo ainda é majoritário. A pesquisa também mostrou que a maior parte dos brasileiros está pessimista, triste e desanimada com o país. Muitos entrevistados disseram estar inseguros e tristes. Mais da metade se sentem desanimados. Porém, há um dado na pesquisa que mostra uma luz no fim do túnel. Mais da metade dos brasileiros disseram ter mais esperança do que medo. É dessa esperança que o Brasil mais precisa nesse momento. Como disse o poeta, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no segundo tempo. Aprendemos tanto nesses anos. Temos todos que resistir e repelir propostas de soluções não democráticas para o país. Elas são falsas e não trarão jamais a prosperidade que todos nós desejamos. É preciso dizer e reafirmar que não há saída possível nem futuro de esperança fora
da democracia. 18 horas. 7 em ponto. Karime, que tipo de brasileira que você é? Confiante? Confiante, lógico, otimista. Esperançosa. Muito, sempre. Eu também. É isso aí, Brasil. Estamos juntos, Brasil. Isso aí, estamos juntos. A nossa bandeira é verde e amarela. Verde e amarela. E o Cid Soares? Cidão, e você? Que tipo verde e amarelo, sempre. Verde e amarelo, sempre, meu amor. É isso aí. Valeu, Brasil. Um beijo, boa noite. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Voltamos amanhã, Karine. Se Deus quiser. A partir das 6 da tarde, com mais uma edição do 18 horas, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.